Quero convidar você a pegar o seu esboço, pegue também sua Bíblia, e nós vamos hoje para a palavra que está lá em Atos capítulo número 3, por favor. Atos capítulo 3, a partir do versículo 17. Pode abaixar um pouco o meu retorno, por favor. Atos capítulo 3, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Nós não teremos nossa celebração hoje das 18 horas. Vamos para o segundo momento nosso ali na Casa da Cultura. Ontem tivemos a nossa primeira apresentação, hoje vamos repetir para um outro público e contamos com você que não esteve ontem conosco. Foi uma linda apresentação. Foi incrível o que nós vimos ontem ali na Casa da Cultura. Um verdadeiro espetáculo para a glória de Deus. Jesus foi glorificado ali ontem, naquele lugar. Recebemos muitas pessoas, e muitas pessoas também não conseguiram entrar. Nós tivemos que respeitar ali o limite de pessoas que comporta o lugar. Hoje eu acredito também que não vai ser diferente. Então, se você ontem não foi, procure hoje chegar o mais cedo que você conseguir. Ontem nós tivemos muitas pessoas que infelizmente não conseguiram entrar, nós tivemos ali algumas pessoas tendo que voltar. Eu acredito que hoje, você que ontem não conseguiu, hoje vai poder participar com a gente. Então chegue bem cedo, porque nós vamos começar pontualmente às 18 horas, como foi ontem. Começamos ontem pontualmente o horário marcado, e hoje vamos fazer isso novamente. Então, esperamos você ali com a gente. Essa é a nossa mensagem número 9 de uma série que a gente chamou de Espírito Santo. Essa série ela está já há 8 domingos, essa é a 9ª mensagem, toda ela construída em cima dos primeiros capítulos de Atos, na perspectiva do Espírito Santo. Estamos vendo os atos do Espírito Santo ali na vida dos nossos primeiros irmãos, da nossa primeira comunidade cristã. Tem sido uma série muito edificante, não só para a igreja, mas também para nós, pastores. Você que conhece a Renovada, você que tem participado com a gente, você sabe do nosso compromisso aqui, da nossa equipe pastoral. Nós não estamos nem um pouco interessados em entreter você, em trazer entretenimento com a palavra. Muito pelo contrário, estamos comprometidos em trazer sempre uma palavra, a palavra bíblica, ministrada de uma forma excelente, para a sua edificação e para o seu crescimento. E tem sido assim. Cada mensagem nós temos crescido, nós temos aprendido muito. E eu espero que esse final de série, nesse final de ano, seja para você ainda mais acrescentador. Nos comprometemos que em 2026 vamos trazer aqui aquilo que nós temos de melhor da palavra de Deus. Será um ano onde você vai, sem dúvida, você, sua família, seus filhos, vão crescer muito em graça e em conhecimento. Nosso compromisso, nossa preocupação, na verdade, é essa, em trazer sempre uma palavra bíblica. Veja, quando eu chegar no céu, eu imagino que Deus não vai perguntar para mim, também não vai perguntar para nenhum dos nossos pastores: olha, o pessoal lá da Renovada, eles gostavam de você? Não é isso que Deus vai perguntar para mim, se vocês gostavam ou não de mim. Mas Ele pode perguntar para mim:
você fez o que eu te mandei. Então, nosso compromisso é sempre fazer aquilo que Deus quer, que é pregar a palavra como precisa ser pregada. E hoje não será diferente. Vamos para Atos, capítulo 3, a partir do versículo 17. Acompanhe comigo a leitura desse texto. Diz assim, a partir do verso 17. Nós estamos vendo versículo por versículo. Paramos no versículo 16, na semana passada. Verso 17 diz assim: agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Com esse texto, eu quero hoje pregar uma mensagem que eu dei como título: Tempos de Refrigério. Quero orar com você. Senhor, nesse momento, toma a nossa mente, toma, ó Deus, o nosso coração, ó Deus. Que Tu possas, ó Deus, ministrar a Tua palavra nas nossas vidas, ó Deus, para as nossas vidas. Abençoe a Tua igreja, abençoe a mim, que vou ministrar, e a Tua igreja, que estará, ó Deus, ouvindo nesse momento, Pai. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer graças a Deus? Veja, este texto, na verdade, é um texto que nos traz o segundo mais importante sermão de Pedro depois do Pentecoste. Você tem acompanhado com a gente nesses últimos domingos? Pedro está aqui pregando um novo sermão para um grande grupo de pessoas. É o seu segundo sermão depois do derramamento do Espírito Santo, lá no dia de Pentecostes. Ele prega esse sermão na parte de trás do templo. Os irmãos que vieram no último domingo ouviram aqui a mensagem que nos trouxe ali, os dois últimos domingos, na verdade. Pastor Prauma pregou a passagem onde Pedro e João, quando estavam entrando exatamente nesse lugar onde Pedro agora está falando, Pedro e João estavam entrando e se deram ali com aquele coxo. Oraram com ele e aquele homem foi maravilhosamente curado aos olhos de toda essa gente aqui. O homem que chegou ali carregado sai andando. Eles entram no templo e ali todos ficaram maravilhados. Foi um milagre impressionante. A gente viu isso. Agora, depois de entrarem no templo, depois daquele coxo passear, saltar ali de alegria na frente de toda essa gente, Pedro, então, quando está saindo do templo, na mesma porta onde ele encontra o coxo, ele, junto com uma multidão, ele prega essas palavras, ele traz esse sermão. Algo importante é nós observarmos quem são as pessoas, qual é o público que Pedro está aqui falando, ministrando.
eram judeus na sua grande maioria, e eu ainda reforço porque a maioria das pessoas que estavam ouvindo esse sermão eram pessoas que estavam em Jerusalém e que viram, que presenciaram Jesus sendo crucificado. Mais do que isso, grande parte dessas pessoas eram pessoas que participaram ali daquele momento onde os soldados deram para as pessoas o direito de escolher entre aqueles 3 que seriam crucificados, e no meio estava ali Jesus, no meio de 2 malfeitores. E aquelas pessoas, e essas pessoas, quando tiveram a oportunidade de escolher alguém dentre os 3 para ser salvo da morte, acabaram escolhendo libertar um malfeitor. E acabaram gritando para Jesus: crucifica-o, crucifica-o. Grande parte das pessoas que estavam ouvindo Pedro aqui participaram disso. Gritaram: crucifica-o. Pedro não está falando aqui para pessoas que não conheciam a Deus. Veja, é na porta do templo. As pessoas estavam e tinham acabado de sair de um rito religioso. Ele fala para um público que entende a palavra, que conhece as Sagradas Escrituras. Eram para pessoas de dentro da religião. Isso é extremamente importante. Veja o versículo 17. No verso 17, percebe? Ele chama aquelas pessoas de irmãos. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Se Pedro estivesse hoje pregando esse sermão, quem é que seriam essas pessoas? Eu chamaria essas pessoas, eu identificaria essas pessoas hoje de 3 maneiras. Eu chamaria primeiro de aqueles que são os religiosos espiritualmente cegos. Se Pedro estivesse pregando aqui, ele estaria falando com esse tipo de gente. Aqueles que são religiosos, mas que são espiritualmente cegos. São pessoas que estão dentro da igreja, mas que não tiveram ainda um encontro com Cristo. Continuam cegos. São pessoas que elas conhecem a religião, mas elas não conhecem o reino de Deus. Ainda estão cegos. São pessoas que tiveram um encontro, algo emocionante, tiveram uma experiência nova, mas não tiveram um encontro transformador. Foram emocionados, mas não foram transformados por Cristo. Eram essas as pessoas que Pedro hoje falaria. Eu chamaria também essas pessoas de os desinformados. Pedro, ele fala aqui com pessoas que ainda não haviam entendido o que era realmente o Evangelho. Eles não sabiam, ainda eles continuavam desinformados a respeito do que era e de quem era Cristo. Eles conheciam a religião, eles sabiam quem era Cristo, mas eles não o conheciam. Continuavam desinformados. Seria hoje aquelas pessoas que até oram, mas que ainda continuam acreditando em crenças,
em misticismos. São pessoas que até vão à igreja, até oram, mas ainda não conhecem o Evangelho, ainda estão desinformados, acreditam até em Jesus, mas ainda acreditam, por exemplo, em cristais, em astros, em horóscopos. Acreditam em Jesus, mas também acreditam em cartas, acreditam em copo de água em cima da televisão, acreditam em toalha suada pelo profeta X, Y, Z. Acreditam em Jesus, mas acreditam também que alguém ou alguma outra coisa pode fazer a mesma coisa que Jesus. Veja, e eu abro aqui um parênteses, porque talvez essa seja uma das maiores estratégias do inimigo, desde quando a igreja de Jesus foi estabelecida. Fazer fazer a igreja acreditar que existe um outro caminho que leva a Deus. Mas as Escrituras dizem que há só um caminho para Deus, e esse caminho é em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eu chamaria essas pessoas hoje de os silenciosos da igreja. Aqueles que assistiram ali a verdade sendo crucificada, mas que não disseram nada. Viram a verdade na cruz, viram a verdade sendo presa, sendo crucificada, sendo morta, mas não disseram nada. Escolheram o conforto ao invés da convicção. Escolheram o conforto ao invés de ficarem firmes nos princípios, nos valores. Se estabeleceram no templo, mas acabaram não se comprometendo com a verdade. Estavam ali no templo, todo domingo, toda semana, mas não tinham um compromisso com a verdade. Calaram-se, se acovardaram, ficaram indiferentes. As coisas acontecendo nos olhos, à frente deles, tudo acontecendo, a palavra se cumprindo, e eles simplesmente de braços cruzados, e alguns deles até se juntaram do outro lado, dizendo: crucifica-o. O que admiro nessa passagem é que em nenhum momento Pedro, no seu sermão, condenou essas pessoas. Eu admiro isso. Pelo contrário, o que é que Pedro faz? Pedro prega um sermão encorajando essas pessoas a se arrepender. Veja o versículo 19. Pedro está aqui com o seu coração incendiado pelo Espírito Santo. Pedro está aqui pregando, incendiado pelo Espírito Santo, um sermão com uma convicção: o Espírito Santo vai tocar no coração dessas pessoas que estão ouvindo. Olha o que ele diz. Ele diz para aquelas pessoas: arrependam-se, pois voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele então mande o Cristo, ao qual lhes foi designado, que é Jesus. Pedro não os condena. O que é que Pedro faz? Mostra para aquelas pessoas novamente a verdade, chama aquelas pessoas para o arrependimento e dá a elas a oportunidade de se voltar para Deus. Com base nisso, olhando para tudo o que está aqui nesse texto,
eu vejo algo aqui extremamente importante e necessário nesse final de ano para todos nós. Essa mensagem é para aqueles irmãos, mas essa mensagem continua ainda viva e é para nós. Como nós precisamos nos arrepender. Eu imagino que você deseja aí tempos de refrigério. Eu imagino que você deseja tempos de refrigério para a sua vida, para a sua família. E esse é um chamado. Para tempos de refrigério, nós precisamos entender a importância do arrependimento. O que é que a gente tem aqui? Eu separei pelo menos 4 pontos e eu quero que você anote, se assim você desejar. O primeiro deles é que o arrependimento, ele desbloqueia o fluir da presença de Deus. Ele desbloqueia o fluir da presença de Deus. A gente precisa entender algo que é extremamente sério. Veja, o pecado, ele nas nossas vidas não é apenas um problema moral, mas o pecado, ele é um problema de bloqueio espiritual. A gente precisa entender isso. O pecado, ele bloqueia você. Em um outro momento, Deus está dizendo através ali da palavra, olha, as minhas mãos, elas não estão encolhidas. Deus está dizendo, os meus ouvidos, eles não estão tampados. Minhas mãos não estão encolhidas, meus ouvidos não estão tampados, mas as iniquidades de vocês, os pecados de vocês fazem separação, separam vocês. É isso, o pecado bloqueia você. É um muro que separa você da presença de Deus. Algumas pessoas têm, por exemplo, dificuldade de adorar a Deus. Existem pessoas que têm dificuldades, e você pode ser uma delas, de levantar suas mãos para adorar a Deus, para louvar a Deus, por exemplo, em um culto como esse. Talvez você tenha dificuldade para se conectar com a presença de Deus, você não consegue permanecer ali na presença de Deus, na sua casa, em contato com a palavra, não consegue permanecer em oração na presença de Deus. Por quê? Porque pode estar havendo esse bloqueio, impedindo você de ouvir a Deus, de sentir a mão de Deus sobre a sua vida. Há algo bloqueando você de experimentar esse poder transformador. Eu amo esse texto. O salmista, no Salmo 51, ele nos lembra a importância, como nós precisamos de um coração puro. Diga comigo, um coração puro. Olha o que ele diz: cria em mim. Cria em mim. Veja, ele não está dizendo renova, ele não está dizendo transforma, ele está dizendo cria em mim um coração puro. Ou seja, faça algo do nada. É a mesma expressão que está lá no Gênesis, quando Deus cria os céus e a terra, cria o mundo e tudo que há no mundo do nada, pelo poder da palavra. Do nada, ele cria do nada. O salmista está dizendo: cria em mim um coração puro, ó Deus, renova dentro de mim um espírito estável. Veja, olhe para o seu coração.
Olhe para o seu coração. Coisas precisam ser eliminadas do seu coração. Existem pessoas na sua vida que podem estar te puxando para trás, podem estar te puxando para um passado que já não te pertence mais. Olhe para o seu coração. Talvez existam relacionamentos que mantêm ainda você preso em um passado que não te pertence mais. Coisas que não pertencem mais para você, não pertencem mais para esse momento da sua vida e que estão simplesmente bloqueando. É como se estivesse ali um entulho dentro da sua alma, algo que está desorganizando o seu espírito de forma que ele não consegue ficar estável. Você vive essa instabilidade de ora está bem, ora está mal, ora está perto, ora está longe, ora está forte, ora está fraco. Deus não pode dar a você uma nova vida com um coração entupido de coisas de uma velha vida. Veja o que o texto diz, versículo 19. Pedro pregando, ele diz: arrependa-se. Essa palavra é a palavra metanoia, mudança de mente. Pedro está dizendo: mude a mentalidade de vocês. Mude a direção, o caminho de vocês. Voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. Irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos para Deus, é tempo de mudança de mentalidade, é tempo de nós abandonarmos um caminho que nos afasta e tomarmos um caminho, o caminho de volta, o caminho para perto de Deus. A gente não quer ouvir palavras assim. Eu sei que você queria ouvir uma palavra do tipo assim: vai lá, ore por 3 vezes, Deus vai abrir o telhado da sua casa, Deus vai derramar barras de ouro no seu quintal, você será próspero, é tempo de riqueza, é tempo de prosperidade. E aí você vai dizer: uau! Eu sei que talvez você gostaria, talvez, de uma receita. Olha, vamos fazer aqui 12 dias de oração e 12 meses de prosperidade você vai ter em 2026. Oração sem arrependimento não traz prosperidade para ninguém. Você pode fazer 30 campanhas dessa. Arrependa-se. Volte-se para Deus. E terás um tempo de refrigério. De refrigério. De refrigério. O salmista, no Salmo 24, verso 3, ele diz: quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro, que não recorre aos ídolos e nem jura por deuses falsos. Diga: mãos limpas
e um coração puro. O segundo ponto, por que a gente precisa se atentar para o arrependimento? Porque o arrependimento remove a culpa. Ele não apenas desbloqueia e nos torna acessível à presença de Deus, mas ele remove a culpa para a gente desfrutar o quê? O favor de Deus. Deus não apenas ele perdoa os seus pecados, mas ele expulsa da sua mente, ele expulsa do seu coração a culpa. O texto do apóstolo Paulo, que nós conhecemos: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então veja, não há mais culpa, não há mais vergonha, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? A palavra hoje para você é: olha, eu estou apagando da sua vida as suas marcas ruins, as marcas ruins do seu passado. Olha, eu estou cancelando, colocando você em um caminho de justiça, em um novo caminho. Sabe o caminho da vergonha? Sabe aquele caminho que você percorreu, que hoje você olha para trás e diz: como é que eu estava? Onde é que eu estava com a minha cabeça? Você olha as marcas do seu passado, você vê as falhas, você vê os seus erros, você vê os seus pecados, isso traz culpa, isso traz vergonha. Aí você olha para Deus, e aí você olha para a sua vida, e aí você compara e diz: como é que eu vou chegar até Deus? Como é que eu vou ser, Deus vai ser acessível a mim sendo eu um pecador? Irmãos, nós somos pecadores, mas quando nós somos pecadores arrependidos, não há mais culpa, não há mais condenação. Nós temos acesso à presença de Deus, porque os nossos pecados foram cancelados. Olha o Salmo, olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 5, verso 8, ele diz assim: bem-aventurado, e novamente eu separei esse texto justamente por causa dessa expressão. Ele diz bem-aventurado, ele diz felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Pois verão a Deus. Jesus está dizendo que os puros de coração são felizes. Por que eles são felizes? Porque eles verão a Deus. É verdade que um dia a gente vai ver Deus. É verdade que um dia nós vamos estar nos céus e nós vamos ver Deus face a face. E isso vai ser incrível. E eu acho que isso vai ser talvez uma das experiências mais bonitas, mais lindas para todos nós. Um dia nós vamos ver Deus. Agora veja, esse texto diz que os puros de coração, eles verão a Deus. E eu vejo esse texto da seguinte forma: Deus, ele não apenas nos tirou do inferno e vai nos levar para o céu, mas ele também nos deu a oportunidade de ver a Deus. Talvez não face a face, mas eu creio que os puros de coração passam a ver a Deus todos os dias, em todos os seus caminhos. E eu chamo isso de o favor de Deus. Quando nós estamos no pecado, quando nós estamos afastados de Deus, nós não vemos a Deus, nós não enxergamos a Deus. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós voltamos para Deus, quando nós estamos na presença de Deus, nós passamos a ver a Deus todos os dias, em todos os nossos caminhos. E eu acredito que essa é a palavra de Deus para nós. Volte-se para Deus.
Purifique o seu coração, volte-se para Deus, e você vai ver a Deus. Vai ver a Deus lá na sua família. Eu olho para a minha família, e tem hora que eu sou tomado de uma emoção assim, de ver. Olho para minha esposa, olho para os meus filhos, olho para a minha casa, meu casamento. Você já sentou na mesa, olhou assim para a sua família? Eu estou com 47 anos. Não sei se é uma idade um tanto quanto emotiva, mas parece que depois dos 45 a gente fica mais emotivo, até porque a gente já passou aí quase a metade, ou já a metade, né, Yuso? O Yuso já está bem mais na frente, mas veja, irmãos, é isso. E aí eu olho para a minha família, eu olho para a minha casa, olho para os meus filhos, olho para a minha esposa, eu olho para a minha vida, e eu vejo Deus, o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus. E Deus está dizendo, olha, volte-se. A palavra de Pedro está dizendo, arrependam-se, volte. Aqui Jesus está dizendo, olha, os puros de coração vão ver a Deus. E é isso. Você vai ver Deus na sua família, você vai ver Deus no seu trabalho, você vai ver Deus em todas as áreas da sua vida que estão assoladas. Você vai ver o favor de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus, a mão poderosa de Deus agindo. É o favor de Deus, irmãos, que a gente passa a ver quando a gente tem um coração arrependido, um coração puro. Louvado seja Deus por isso. Quantos podem dizer graças a Deus? O ponto número 3 nos mostra que o arrependimento é também o ritmo que mantém o avivamento vivo. O ritmo que mantém o avivamento vivo. Veja, a gente já aprendeu aqui nessa série, avivamento não começa com barulho. Avivamento começa com humildade, com oração, irmãos, com obediência. Olha, não saiam daqui até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Está ali um grupo de irmãos orando, está ali um grupo de irmãos humildemente reconhecendo que eles não poderiam ir para lugar algum antes que do alto eles fossem cheios do Espírito Santo. Nós vimos isso em Atos 1, vimos isso em Atos 2. Então, avivamento não começa com barulho. Avivamento não se sustenta com barulho. O combustível do avivamento é a humildade. É a humildade. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14. Olha a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Pode aplaudir Jesus. Sararei a sua terra. Veja, palavras como essa nos lembram que o avivamento, que o fogo, ele não acaba porque Deus foi embora. O fogo acaba porque paramos de orar. O avivamento acaba, não é porque Deus disse, olha, chega. É porque nós paramos de orar. É porque nós não estamos mais sendo humildes o suficiente para reconhecer a importância da oração nas nossas vidas. A importância
de se converter todos os dias, de se arrepender dos nossos maus caminhos, a importância de nos humilharmos. Sabe por que nós não conseguimos mais ouvir a voz de Deus? Porque está faltando humildade, está faltando oração, está faltando palavra de Deus, buscar a face de Deus, buscar a Deus. Entenda algo, olhe para mim. Nós precisamos entender a importância de nos arrependermos todos os dias. Arrependimento é para todos os dias. Todos os dias. Todos os dias você, de forma consciente e intencional, você precisa se afastar dos seus maus caminhos e se voltar para Deus. Diga, se afastar dos maus caminhos. Diga, me afastar dos maus caminhos e me aproximar de Deus. É todos os dias, arrependimento. Eu estou indo num caminho, eu me afasto de um mau caminho e eu me aproximo de Deus. Eu me volto para Deus, todos os dias. Todos os dias a gente precisa se humilhar, orar, buscar a face de Deus, se converter dos nossos maus caminhos. Todos os dias, todos os dias. Escute isso. Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não te abandonou. Deus, Ele não abandonou você. Ele está no mesmo lugar que você o deixou. Onde é que você o deixou? Quando é que você o deixou? Volte-se para Deus. E por fim, por que o arrependimento é tão importante? Agora sim, porque o arrependimento é o caminho mais rápido para tempos de refrigério. É o caminho mais rápido para tempos de refrigério. Você pode encontrar um caminho mais curto, mas não encontrará um caminho mais rápido. Não para tempos de refrigério. Conseguiu entender? Pastor, como é isso? Caminho mais curto. Existem atalhos. Você pode tomar atalhos para muitas coisas na sua vida, mas para tempos de refrigério, o caminho mais rápido é o arrependimento. Pode não ser o caminho mais curto, você pode, quem sabe, achar um caminho mais curto, mas você vai se perder nele, você não consegue chegar nele. Veja o que Pedro está dizendo. Pedro diz no versículo 19: arrependam-se, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Olha agora, irmãos, o que diz o texto: para que venham tempos de refrigério da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Olhe para esse texto. Veja que o arrependimento não é apenas algo que influencia a gente. Veja que o arrependimento é, de certa forma, profético. Ele está falando de algo maior do que a gente. Veja, quando você se arrepende, você não está apenas limpando o seu coração, você está preparando a terra para a volta de Cristo. Você está olhando o texto, vendo o que está escrito nesse texto? Você não está, quando você está se arrependendo, quando você se arrepende, eu me arrependo. Quando nós nos arrependemos, nós não estamos apenas
preparando o nosso coração, purificando apenas o nosso coração. Nós estamos preparando a terra, o mundo, para a volta de Cristo. O que é que Pedro está dizendo aqui? Para que venham tempos de refrigério, a igreja, ou seja, nós, aquelas pessoas, a gente que ouve aqui, a igreja precisa se arrepender. Nós precisamos nos consertar, nos acertar, para que haja tempos de refrigério. Olhando para passagens assim, a gente entende que não é apenas a igreja que está esperando a volta de Cristo, lá dos céus, mas os céus também estão esperando a igreja se arrepender e se voltar para Cristo. Não é a igreja que espera apenas os céus, mas os céus também estão esperando. Aí você se arrepende, outro se arrepende, e o que Pedro está dizendo é isso: arrependam-se, arrependam-se, volte-se para Cristo, para que venham tempos de refrigério, e o Cristo volte, e Ele voltará, amém? Olha o que Pedro disse na sua segunda epístola. O mesmo Pedro que prega esse sermão, ele escreve lá na frente, ele diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Diga: o Senhor não demora em cumprir as suas promessas. Olha o que ele diz: pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá, e virá como ladrão. Ou seja, o dia do Senhor vai vir, a promessa do Senhor vai se cumprir. Deus está atrasado? Não! O que Deus está? Esperando você. Arrependam-se, arrependam-se. Então o arrependimento é o caminho mais rápido para a gente voltar para casa. Profeticamente, é isso. É o arrependimento, o caminho mais rápido para a igreja voltar para os céus, para Cristo voltar a buscar a igreja. O arrependimento é também o caminho mais rápido para a promessa de Deus se cumprir, do dia do Senhor, e a promessa de Deus para a tua vida também. Quantos têm promessas de Deus? E aí eu quero com essa palavra dizer algo para você. Talvez o que você precisa é voltar-se para Deus. Há promessas na sua vida que talvez estão aguardando você. Não é Deus está atrasado. Talvez Deus está aguardando você. Volte-se para Deus. Coloque-se em pé, por favor. E eu encerro. Veja, Deus talvez seria alguém interessado em ver você hoje chorando, e talvez Deus se comoveria com as suas lágrimas. Talvez. Mas veja o que é que comove o coração de Deus. Muito mais do que as nossas lágrimas. Olha o que ele diz. Salmo 51. Não te deleitas em sacrifícios. Não é o nosso sacrifício. Não é você correr para lá, correr para cá e dizer assim: olha, eu estou me sacrificando. Ele também não vai te agradar e agradar de holocaustos, ofertas queimadas. Talvez você vai dizer: eu vou dar tudo para Deus. Eu vou fazer tudo para Deus. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, Não são sacrifícios, não são holocaustos. Senão eu os traria. É isso que o salmista está dizendo. Se fosse isso, eu ia fazer.
Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Veja, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Quebrante o seu coração. A humildade de você se quebrantar e dizer: Senhor, eu me arrependo. Eu reconheço os meus maus caminhos. Eu me humilho. Um tempo de refrigério está por vir na sua vida. Feche os seus olhos, meu irmão. Você não vai precisar de mais um sermão. Você precisa apenas, talvez, deste sermão, para que venham tempos de refrigério da parte de Deus na sua vida. Arrependa-se hoje. Volte-se para Deus. Quero convidar você a dizer para Deus palavras que confirmem o que você está ouvindo. Diga para Ele que você vai se afastar dos seus maus caminhos. Diga para Ele que você não vai mais brincar com o pecado, que você não vai mais fletar com o pecado. Diga para Ele que você vai abandonar os seus velhos e maus caminhos. Diga para Ele que você quer se aproximar e quer experimentar o favor dEle na sua vida. Louvado seja Deus. Se essa palavra falou ao seu coração, coloque a sua mão no seu coração nesse momento. Eu queria orar com você. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Diga comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo. Diga: eu me volto, Senhor. Diga: eu me afasto dos meus maus caminhos. Eu me afasto das minhas antigas decisões. Diga: eu me afasto dos relacionamentos tóxicos. Diga: eu quero correr para a tua presença, Senhor. Diga: Senhor, me salva do pecado, ó Deus. Diga: me salva do meu passado, ó Deus. Diga: tira toda a culpa do meu coração. Diga: tira toda a vergonha do meu coração. Diga: em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, pelo teu perdão, pela tua graça, pela tua misericórdia. Diga: pelo teu sangue, Jesus, pelo teu amor, Jesus, que me cobre, que me purifica, que me limpa. Diga: em nome de Jesus, eu declaro que o meu futuro, que a minha vida, que a minha família está guardada nas tuas mãos, Senhor. Diga: a minha mente está guardada na tua mão, Senhor. Diga: o meu coração está guardado nas tuas mãos, Senhor. Diga: em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e eu clamo por tempos de refrigério. Que tempos de refrigério venham sobre a minha vida, venham sobre a minha família, em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.